Boa, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Meu, tem uns negocinhos para passar para vocês, para chamar atenção, né, a vocês sobre o que vai cair na prova de português, na parte de português, tá? Eu não sou o cara mais expert, e nem sou, eu tô longe disso de ser expert em português, eu não manjo muita coisa. Eu sei o suficiente para passar em prova. De repente, o meu entendimento pode ser diferente do seu entendimento. De onde eu tiro tudo que eu estudo de português? Eu não tenho problema nenhum em indicar canal de ninguém, cara. Eu não faço propaganda de ninguém, mas tem gente que eu tiro o chapéu porque são pessoas que eu acompanho e que eu estudo através deles, tá? Que é a professora Pamba, né? No YouTube ela tem um canal aí, gramática e redação, redação Zica. Você vai procurar. Pamba você vai achar. No YouTube, uma loirinha bem fofinha e ela é bem interessante, beleza? Fofinha que eu digo que ela é gordinha, entendeu? E ela não liga pelo até. Acho que não é preconceito falar dessa maneira porque ela também não liga de ser chamada de gordinha, mas é uma pessoa bem legal. Eu acho que vocês vão compreender e entender bastante coisas através das explicações malucas dela. E o outro é o professor Noslen, que é um professor fofinho também, entendeu? E são pessoas excelentes para ensinar. Eu baixo o vídeo, eu gravo e eu fico entendendo a explicação deles são bem sucinto, vai direto ao ponto, entendeu? Não fica com muito rodeios. Tem vídeos bem curtinhos e é bem bacana de interpretar, de entender, tá? E o que eu quero passar para vocês é o seguinte, a gente tem que ver preposições, entendeu? Que são bem simples, preposições, a parte das conjunções, né? A preposição, para quem não lembra ou não sabe, preposições elas são aquelas palavrinhas, vamos dizer, curtinhas que ligam palavras, uma palavra a outra palavra. Né? Preposição a, preposição de, preposição e, tá? Elas ligam, elas juntam uma palavra na outra, tá? E as conjunções, elas funcionam para ligar frases e orações, né? Então as conjunções elas são diferentes aí porque elas ligam frases, não só palavras, mas uma liga uma frase na outra e ligam orações também, uma oração a outra oração, né? Preposições como tipo como, mais, porém, portanto, no entanto, contanto, contudo, tá bom? Isso são tipos de conjunções, eu falei, né? Para eu não estar falando preposições e trocando as coisas. Então, conjunções, né? É mais, porém, como, contudo, portanto, no entanto, entretanto, porquanto, conquanto e tudo e por aí vai. Então elas ligam uma frase a outra frase e ligam uma oração a outra oração, tá? E, eu falo assim desses canais dessas pessoas que eu falei porque para pessoas que às vezes não estudam há muito tempo ou têm muita dificuldade com português às vezes são canais bem explicativos, tá? A nossa parte de português e matemática, a gente vai procurar ajudá-los no máximo que a gente puder, como as questões caem naquela prova, né, específica da IBAN, o que é mais cobrado pela prova da IBAN, tá bom? O que funciona para mim, para nós, para que para quem já me acompanha, para os meus irmãos, que a gente usa para fazer isso aí e tem dado certo para nós, tá bom? A gente não segue muita gente, apenas eu sigo apenas essas duas pessoas que dão aula de português que para mim são maravilhosas, tá? É, deixa eu ver. O que ó, lá o que vai cair? Vai cair interpretação de texto. Você não pode confundir com compreensão de texto, tá? E vai cair a interpretação. Então acho que eles não podem jogar compreensão, mas é simples. Compreensão de texto, você tem que entender o que está no texto. É exatamente o que o texto te diz, entendeu? A compreensão quer dizer você compreender o que o autor, o que o escritor, o que a pessoa que está narrando o texto, o que ela te passa. Isso é compreensão de texto, tá bom? Isso é compreensão de texto.
E interpretação é quando o texto te dá margem para você deduzir. O texto te infere uma ideia, te dá espaço para você inferir, né? O texto que infere é você. O texto dá espaço para você inferir uma ideia. O texto, ele traz para você algo que você tem a oportunidade de raciocinar e pensar. O que tá aqui no texto? Vamos dizer, tem várias ideias e o que eu estou pensando disso, tá bom? É onde há interpretação. Eu posso interpretar de uma forma, você interpreta de outra. A interpretação é minha, é sua, tá? Então, ele faz a gente deduzir, ele permite com que a gente venha deduzir. Aqui eu até marquei, ó, é possível subentender o texto, algo a partir do texto, você consegue subentender algo a partir do texto, você consegue depreender que você tem uma compreensão própria, uma visão própria do que está te passando ali no texto. Então lembre-se que compreensão de texto é quando você tira a ideia de dentro do próprio texto. A resposta das questões estão dentro daquele próprio texto, tá bom? O autor já está te passando ali, segundo o texto, conforme o texto, segundo a ideia do autor. Isso tudo vem dizendo que a resposta está dentro do texto. Você já consegue identificar através disso que é um texto de compreensão. Agora, quando é um texto de interpretação, ele vai perguntar ideias para você, entendeu? O texto vai te questionar. Segundo o texto não, pode-se, vamos dizer, lendo um texto, depreende-se tal coisa. Aqui, ó, até marquei também. Infere-se, né, do texto que o texto permite deduzir que é possível subentender a partir do texto algo, entendeu? Então o texto vai estar sempre te dando um espaço para você expor a sua ideia. Isso é interpretação. Para você interpretar bem um texto, tem outras anotações aqui que você precisa entender sobre as conjunções, que eu acabei de falar, sobre as preposições, tá bom? Você precisa entender essas duas partes aí, que são principais. Palavras negativas, né? Que as palavras negativas elas sempre vão chamar bastante atenção nos textos. Deixa eu ver se eu marquei algo sobre isso aqui. Deixa eu ver. Não, marquei. Nas conjunções, por exemplo, a conjunção mas. Bota um grife aí na conjunção mas, que a conjunção mas, geralmente depois da conjunção mas, vem sempre exposto a ideia do autor, tá? A ideia do autor, o que o autor pensa, o que ele quer expor, está sempre depois da conjunção mas. E aí vou dizer para você, antes de qualquer conjunção, vem sempre uma vírgula, pessoal. Antes do mais, do porém, do porquanto, do no entanto, do portanto, tá? Do como, vem sempre uma vírgula antes de uma preposição, uma conjunção. Antes de uma conjunção sempre vem uma vírgula. Então já fica fácil para você entender isso aí. Por quê? Porque vai cair muito o local onde você usa vírgula. Então a gente tem que saber onde se utiliza uma vírgula para a gente poder posicionar a vírgula da maneira correta. E a IBAN trabalha muito em cima disso. Ele vai te colocar lá várias alternativas e vai te perguntar se está acentuado da maneira correta, onde está o erro, em que frase, em que alternativa a palavra está acentuada de maneira incorreta, em que alternativa a vírgula está de maneira incorreta. Então é importante a gente estudar a parte como usar a vírgula, tá bom? Usar a parte de pontuação, como usar o ponto final, como usar o ponto e vírgula. São coisas muito simples, tá bom? Muito simples, de fácil explicação. A parte de acentuação, eu marquei aqui, ó, acentuação, tá? Acentuação, você vai ler onde é oxítona, paroxítona, proparoxítonas, são palavras que vão indicar a posição
das sílabas, e vão indicar as sílabas tônicas, que é aquela sílaba com entonação mais forte, tá? E aí vai te mostrar onde o acento vai estar correto, onde vai se utilizar o acento. Porém, também é necessário que você entenda e busque conhecimento sobre a língua culta, tá? A linguagem culta, a linguagem de leitura e a nova escrita do nosso país, tá? Porque há palavras que antigamente utilizavam vírgula, utilizavam acento e hoje não utilizam mais acento, tá? É um exemplo da palavra ideia, por exemplo. A palavra ideia, hoje ela não se utiliza mais acento. Antigamente utilizava-se acento, hoje não mais. Então, a gente tem que saber as palavras que estão ali e utilizam vírgula. Caramba, por que eu tô com a vírgula na cabeça? A vírgula ela é importante demais, mas a gente não pode embaralhar as coisas. Então a gente tem que saber quais palavras que utilizam acento e qual não utilizam mais acentos, tá bom? E a gente precisa estudar essa parte das palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas para a gente saber qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba com entonação mais forte e a gente vê se ela cabe o acento ou não, tá bom? Outra coisa que é bom ver também é a parte da crase. A crase, pessoal. Crase é algo que cai muito na prova da IBAN, tá bom? Eu vou procurar buscar assuntos também para compartilhar aqui com vocês, para não deixar vocês na mão, tá bom? Então busque a parte de crase. Eu falei sinais de pontuação. Deixa eu ver aqui. Cadê? Isso na parte de compreensão, interpretação de texto. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Acho que eu falei tudo que mais cai nessa prova, né? Pontuação, acentuação, crase, vírgula, concordância verbal, nominal. São coisas simples, não são coisas pesadas para você entender, não, tá? Regência verbal é um pouquinho mais chatinho, né? Mas, por exemplo, pronomes não é coisa, não é difícil de você compreender. Então a gente vai buscar sempre coisas básicas, tá? Para a gente poder conseguir mais pontos nas provas, na prova. Então a gente precisa ir atrás de coisas básicas, como crase, pontuação, acentuação, interpretação de texto. Porque eu vou dizer para você, Alex, mas interpretação de texto, cara, acredite se você quiser. E eu aposto nisso e eu acho que eu vou ganhar. Pode cair. Vamos dizer assim, no mínimo 5 questões de interpretação de texto. 5 questões de interpretação de texto. Então, se você conseguir interpretar direitinho o texto ali, você já garante 5 questões de português. Vírgula e pontuação, acentuação, já vai mais umas 3, 4 questões, entendeu? Então, vamos dizer, já caiu 5, com mais 3, 4, já 8, 9 questões, tá bom? E aí você vai ver que não é difícil a parte de português. Então, só essas coisinhas simples, como vírgula, crase, acentuação, pontuação, interpretação de texto, já vai quase todas as questões de português. Estão entendendo? Então, por isso que eu falo, vale a pena pegar no simples, investir na parte mais simples, tá bom? Investir na parte mais simples. Se você não tem facilidade, se você tem algum tipo de dificuldade com buscar outras coisas como classes gramaticais, regência verbal e nominal, deixa eu ver aqui o que mais, concordância verbal e nominal, entendeu? Então você pega só o básico, porque isso aí também é algo um pouquinho mais extenso, mas se você concentrar nessa parte que eu passei para você anterior, que eu chato como eu sempre fui, gosto de ficar repetindo, acentuação, pontuação, crase, vírgula, uso da vírgula, tá? E a interpretação de texto, você já vai garantir muitos pontos em português. Eu digo aí que você pode garantir aí 10 pontos, tá? Dessas 12 questões de português. E algo que eu falo para você é por experiência própria,
por experiência própria, porque eu geralmente gabarito a prova de português. Quando eu erro uma, duas questões aí, por exemplo, de 12, talvez eu erre uma ou duas questões, porque eu já sei que a maioria delas vem de interpretação de texto, o restante vem de vírgula, pontuação, acentuação, entendeu? E aí eu consigo garantir o máximo de pontos para minha prova e garantir assim a minha prova. Tá? Deixa eu passar algo a mais aqui que eu anotei para vocês. Primeira coisa, pessoal, quando você vai começar uma prova de português, e tem um texto para você interpretar, e vai ter. E aí ele vai estar lá, use o texto para responder da questão, por exemplo, da questão 1 à questão 5. Por exemplo, tá? Você vai ter que utilizar o que está no texto, o contexto ali, tá? Para poder você responder aquelas questões. E vai valer muito a pena você não começar lendo o texto. Sabe por quê? Porque às vezes você consegue responder as questões sem precisar ler o texto. Então, primeiro você vai e lê o que está no enunciado de cada questão, para que, quem sabe, você consiga responder. Mosquitinho chato aqui, meu. Meus vídeos é fogo, né, cara? Trabalhar ao vivo é fogo. Então, vai direto nas questões, nos enunciados, saber o que a questão está te pedindo, para só depois você procurar no texto. Entendeu? Porque de repente 2, 3 questões você já consegue ver ali, ó, falar sobre pontuação, pontuação, ó, de repente ele está pedindo algo bem simples aqui e eu já consigo resolver antes mesmo de eu perder tempo lendo o texto. Aí sim você vai para o texto. Terminou de ler as questões? Conseguiu responder algo dali? Responde. Não conseguiu? Então a gente vai até o texto. A gente vai procurar no texto os trechos que geram dúvidas. Você vai deixar sempre marcado, tá? Tudo que você lê no texto e vai fazer a primeira leitura do texto. Leia o texto todo, tá? Completo. Depois que você lê o texto, você vai marcar as palavras que você julgar importante, palavras que chamam a atenção, palavras negativas, como nunca, jamais, palavras que são muito fortes. Vai marcar os verbos, vai marcar as conjunções, tá bom? Porque as conjunções elas vão estar ligando duas frases ou 3 frases, elas vão estar ligando outras orações. Então você vai marcar sempre as conjunções ali, mais, porém, porquanto, contudo, no entanto, portanto, e etc. E por aí vai. Então você vai fazer sempre essa marcação das palavras importantes. Você vai buscar saber qual a ideia daquele texto, sobre o que o texto está falando, qual a contextualização, o que o texto está querendo nos passar, o que ele está pedindo, na verdade. Nos passar seria a compreensão, mas o que o texto está pedindo, sobre o que é o assunto, o assunto principal daquele texto. Então você vai estar buscando isso daí, tá? Marcar as palavras fortes, marcar os tópicos frasais, que é no caso a ideia principal do texto, né? Marcar os trechos que te geram dúvida. Fiquei com dúvida nesse trecho aqui, marca ele, põe um pontinho de interrogação ali bem grande, entendeu? Como eu mostro para vocês nas provas que eu faço, que eu rabisco a prova toda, porque assim eu vou marcando, e aí gerou dúvida, deixa ele ali de canto, não fica matutando, quebrando a cabeça, perdendo tempo que você não tem. Lê, termina de ler, se necessário for, você retorna naquele ponto um momentinho depois. Tá bom? E o importante, pessoal, na interpretação de texto é você não extrapolar, não exagera na sua interpretação, entendeu? A sua interpretação tem que ser algo sucinto, tem que ser algo breve, de fácil entendimento, porque se você ficar matutando muito, você vai enfeitar demais e vai acabar não batendo a tua resposta, e aí você vai perder aquela questão, entendeu? Então, a gente tem que ir buscar, na primeira leitura, qual é o tema do texto, sobre o que o texto fala. Tá bom? E aí na segunda leitura, a gente vai começar a marcar isso daí. Então primeiro você lê todo o texto, aí depois você lê o texto, passou ali os olhos por cima dele e tal, faz uma leitura superficial, e depois você vem com a leitura mais específica, marcando os pontos-chave, marcando as palavras mais fortes sobre aquele texto, tá bom? Marcando as ideias do texto, verbo, substantivo, conjunções, marcando tudo que tem naquele texto ali, tudo que você notou, que chamou a tua atenção. Aqui tem um verbo, aqui tem uma conjunção, aqui tem isso, aqui é um substantivo próprio, isso aqui, sabe, já vai marcando, vai chamando a tua atenção, você vai marcando ali, tudo isso vai
trabalhar para que você consiga concluir a sua interpretação daquele texto. Português não é uma parte difícil, só que a gente tem que buscar essas ideias aqui, tá bom? A gente tem que buscar essas ideias. Eu vou procurar colocar alguns conteúdos para vocês. Isso aqui, ó, são tudo anotações que eu faço. Eu não canso de dizer para vocês. Eu fico matando aqui, calculando as coisas que geralmente caem nas provas, o que caiu, como que eu resolvo. Então, o que eu puder jogar para vocês, eu vou jogar. Eu vou pegar um material aí sobre crase, tá bom? Sobre vírgula, algumas coisas sobre conjunções, mas não deixem de buscar isso daí. E um auxílio maior que vocês podem ter, com maior explicação, tá? Também nos canais do professor Noslen e da professora Pamba. Não são parceiros meus, não são nada, pessoal. Canais que eu uso para estudar, que eu pesquiso sobre o material no canal deles também, tá? Tudo que eu busco, não, isso não são ideias minhas, são ideias que eu aprendo, ideias que eu adquiro e que funciona para mim, que me traz aprovação, então eu aprovo esse tipo de material, entendeu? É igual a apostila, cara. Ah, mas você fala da apostila opção. Por que eu não falaria? Eu, entendeu? Eu não ganho nada dele, não tenho patrocínio de ninguém, mas é algo que eu utilizo, é material que eu compro e que eu utilizo. Eu tenho, cara, eu tenho quase 10 apostilas já aqui, mas eu acho que é um material bem sucinto e que me ajuda bastante. Então eu indico para as pessoas comprarem, porque é um material bom, entendeu? Então, onde eu busco isso daqui? Vamos buscar esse material que eu citei para vocês, pessoal. Vamos buscar essa parte de português para a gente conseguir destrinchar. O que eu conseguir agregar e buscar, eu vou passar para vocês aqui, tá bom? E o que eu não conseguir, eu vou sempre indicar alguma coisa para vocês pegarem. Mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá, beleza? Então, resumindo, nesse momento é isso. Tá? O que eu pegar de material, amanhã eu já vou jogar outros textos, eu vou estar no trabalho de plantão, mas o tempo que eu tiver, eu já vou fazer um outro vídeo aula para a gente poder conseguir dar andamento, tá? Não esqueci da parte final da Maria da Penha, logo logo eu jogo para vocês aí, eu acho que amanhã mesmo eu já jogo para vocês, tá bom? Até já, pessoal!